Vamos ao módulo 1, tópico 3, continuando, né? Agora vamos abordar o esquema de autossacrifício. Pessoas com esquema de autossacrifício se assemelham com aquelas que têm esquema de subjugação. Obviamente porque estão no mesmo cluster, né? Estão no mesmo domínio. Mas com uma diferença fundamental. Elas se autossacrificam espontaneamente, porque foram condicionadas a achar que isso é uma virtude. Olha o detalhe importante aqui. É diferente da questão da subjugação, em que a pessoa praticamente foi condicionada a obedecer a uma figura de autoridade que tolhia ela, que subjugava ela. Aqui não. Aqui a pessoa, olha o ganho secundário aqui aparecendo, olha, ela acha uma virtude, ela se vê como virtuosa, ela esquece as necessidades dela mesma, esquece de si mesma, dos seus problemas e foca nas necessidades e nos problemas dos outros. E o ganho secundário vem na forma de quê? De um orgulho. Ela, no fundo, ela se acha uma virtuosa. Agir desse jeito foi a forma que aprenderam na relação parental a conquistar a aprovação. Olha outro detalhe. Então, foi exatamente dessa forma. De repente, elas foram condicionadas pelos pais a atenderem às expectativas e necessidades dos pais. E, com isso, os pais projetaram para elas a ideia de que ela é virtuosa, ela é uma menina boa, um menino virtuoso. Isso, de alguma forma, houve uma premiação aí, houve uma valorização. A questão do valor, sentimento de valor foi reforçado, né? Então isso virou um condicionamento. Olha, esquece dos seus problemas, ajuda o papai, ajuda a mamãe, ajuda aqui a família. E aí todo mundo meio que aprovava esse comportamento dela e passou isso para a criança. E a criança pensou o seguinte: bom, é assim que eu consigo aprovação, é assim que consigo me sentir valorizada, é assim que a minha privação emocional ela acaba sendo atendida, de certa forma. O que me falta eu acabo conseguindo numa recompensa na forma de um ganho secundário, um orgulho, um sentimento de que sou virtuoso, virtuosa. Na subjugação, a pessoa se condicionou a obedecer por medo de punição, e sua prestatividade não necessariamente significa que ela concorda ou quer colaborar. Entende a diferença agora? Muito diferente. O autossacrifício é espontâneo. Há uma espontaneidade total ali, porque há uma recompensa em forma de aprovação e valorização. Pessoas com esquema de autossacrifício se sentem culpadas e egoístas quando não ajudam ou atendem às necessidades dos outros, ou quando tentam focar nas próprias necessidades. Olha que interessante. Isso aqui é uma distorção cognitiva. Como consequência do esquema, desenvolveram uma capacidade quase extrasensorial de perceber as vulnerabilidades e necessidades das pessoas, além de possuir uma hiperempatia. Veja, essas pessoas com esse esquema, elas conseguem, parece que tem um sexto sentido em num grupo olhar e perceber quem é o mais vulnerável. E aí ela vai se conecta com esse mais vulnerável para ser prestativo a esse mais vulnerável. E aí ela cria uma empatia com essas pessoas, ou pessoa mais vulnerável, e é prestativa, e na tentativa de receber o que em troca? Aprovação. O foco de atenção delas é totalmente direcionado para os outros. O ganho secundário do esquema é justamente essa sensação de que a pessoa é virtuosa e bondosa. Há um orgulho de si mesmo e uma distorção cognitiva em que ela não consegue perceber ou se conectar com suas próprias vulnerabilidades e necessidades, e os problemas resultantes do esquema decorrem dessa distorção, ou seja, ela esquece de si em prol do outro, e esse esquecimento de si mesmo é que provoca o sofrimento, os problemas que essa pessoa tem, que o paciente, as queixas do paciente vêm em decorrência das consequências desse esquecimento de si mesmo. Outra diferença fundamental entre o esquema de autossacrifício e o de subjugação
é que no primeiro, no autossacrifício, a pessoa tende a ver os outros como vulneráveis e necessitados. Olha que diferença. Enquanto, tadinhos, eles precisam de mim. Os pais ou cuidadores provavelmente eram frágeis ou necessitavam de ajuda ou recompensa. Ou recompensavam a criança toda vez que ela focava no atendimento das necessidades deles, viu? Na subjugação, a pessoa foi condicionada a obedecer a uma figura de autoridade forte, controladora e mandona. É bem diferente, não há espontaneidade na subjugação. No autossacrifício, a criança assumiu o papel de adulto, cuidador ou provedor. Outra diferença entre os dois esquemas é que na subjugação, o indivíduo sente-se frágil, vulnerável, controlado pela figura de autoridade. No autossacrifício, o sujeito se sente forte quando está sob o efeito do esquema. Olha que interessante, é o ganho secundário dele. Então, a pessoa não se queixa pelo esquema. Ele não se queixa pelo esquema, porque o esquema dá o ganho secundário para ele. Ele vai se queixar das consequências do esquecimento de si mesmo. Mas, a princípio, o paciente não se queixa por se autossacrificar. Ele também se autoempodera ao se dedicar e ajudar os outros. E isso também é mais um ganho secundário que dificulta a egodistonia, né? Ele se empodera ao se dedicar, ele se sente poderoso, ele se sente virtuoso e poderoso. Olha outro ganho aí. Diferente, hein? Outra distorção cognitiva no autossacrifício é a tendência a se sentir culpado pelos problemas dos outros, sobre os quais não tinha a menor ingerência. De repente a pessoa fala assim, eu me separei do meu marido. Aí a pessoa que tem um esquema de autossacrifício se sente culpada pela amiga ter se separado do marido, porque ela pensa assim, bom, eu podia ter ajudado, eu podia ter aconselhado eles, né? Entendem como é que é a questão? Então a gente acaba se sentindo culpado pelos resultados, pelas mazelas dos outros, porque ela se coloca sempre na posição de que poderia ter ajudado. Pessoas com esquema de autossacrifício normalmente têm esquema subjacente de privação emocional. A esmagadora maioria. É praticamente certo. Eles têm 1 milhão de amigos, mas se sentem sós, vazios, carentes. Por quê? Porque justamente eles se esquecem de si mesmos. Isso reforça a já latente privação emocional deles. Justamente porque direcionam todo o seu foco, seu esforço, seus recursos nos outros e não sobra nada para eles. Com o passar da idade, eu já lidei com esse tipo de paciente, a frustração provocada pela privação emocional e pelo excessivo direcionamento por outro os torna amargurados, frustrados, deprimidos e pode provocar uma ideação suicida. Eu já lidei com paciente nesse aspecto, em que ela fica amargurada, fica melancólica, ela se sente assim magoada, né? Olha, dei tanto de mim e não recebi nada, agora estou sozinha aqui. Ela pensa assim, eu dei tanto de mim a minha vida toda e agora estou aqui sozinha, sem ninguém, cheia de problemas, com problemas de saúde e ninguém vem me ajudar. Isso foram palavras de uma pessoa, de uma cliente, uma senhora que eu atendi. Muitos se rebelam se sentindo usados e podem ter explosões de raiva mal direcionada ou descontextualizada, parecido com aquela explosão de raiva da subjugação, né? Mas no caso é diferente. Ele também aqui não é diferente. Aqui também ele acumula raiva, né? E vai acumulando frustração. Aqui ele acumula raiva. O autossacrifício também pode ser um esquema compensatório para o abandono e defectividade. Bom, defectividade, com certeza. O abandono também, de repente, se autossacrifica para evitar ser abandonado. Vamos às distorções cognitivas? Abstração seletiva. O cliente tende a focar sua atenção única e exclusivamente nos problemas e necessidades dos outros, agindo como uma pessoa super bem resolvida, quando na verdade sua vida normalmente é tão mais problemática. É muito comum a pessoa com esquema de autossacrifício, ela tem uma vida caótica, problemática, mas tem uma postura como se a vida dela fosse perfeita e ela está sobrando muito dela para ajudar os outros. Isso é uma tremenda de uma distorção que precisa ser trabalhada, confrontada. Culpa.
O cliente sente-se culpado, aqui já vimos isso, né, pelas dores e problemas do mundo, e até mesmo por situações em que não teve a menor influência e ingerência, porque ela acha inconscientemente que ela poderia ter ajudado. Olha, se eu tivesse ajudado, vocês não teriam se separado. Se eu tivesse ajudado, não teria morrido. Se eu tivesse ajudado... Falácia do controle. O cliente acha que tem algum controle sobre a vida dos outros. Muitas vezes se torna invasivo, tenta ajudar sem ser solicitado, na ânsia de obter aprovação e reconhecimento. Amnésia seletiva. Quando perguntado se tem algum problema ou necessidade, o cliente invariavelmente responde que não, se esquecendo completamente da sua real situação. E aí que os problemas acontecem. Compromissos e prioridade, mas tem uma super memória em se tratando dos problemas e necessidade e prioridade dos outros. Ele sabe de todo mundo qual é o problema de cada um. Impressionante, é uma situação incrível isso. Vamos às estratégias terapêuticas. Estruturar e desenvolver o modo adulto saudável, desenvolver o próprio self, que é subdesenvolvido em geral. Pessoas com esquemas desse domínio têm o self subdesenvolvido. Assim, para vocês entenderem o que é um self subdesenvolvido, vamos no português claro. São pessoas que não têm personalidade. São influenciáveis pelos outros, né? São direcionados pelos outros. Então, pessoas que não têm personalidade, não têm personalidade, né? Aquilo é uma expressão popular para vocês entenderem o que quer dizer self subdesenvolvido. A estratégia principal é os tornarem autênticos e não apresentarem uma máscara de bem resolvidos ou de bons samaritanos. Olha aí o ganho secundário. Eles sentem vergonha de ter problemas e de pedir ajuda, intensificando a privação emocional que engatilha o autossacrifício num círculo vicioso. Vamos quebrar esse círculo vicioso. Então, eles dizendo que não tem problema, mas eles incorrendo naquela situação cognitiva de não perceber os próprios problemas, isso acaba intensificando a privação emocional, que aumenta o autossacrifício e fica no ciclo vicioso. O alvo principal da terapia, além da reparação parental, na privação emocional principalmente, é fazer com que o paciente consiga quebrar o ciclo vicioso provocado pelos seus ganhos secundários. Acabamos de falar isso. E distorções cognitivas, aprendendo a focar nas próprias necessidades, consiga identificá-las. Não adianta você dizer quais são as necessidades dele. Ele tem que identificar as necessidades. E não se sinta com vergonha ou culpado ou egoísta em fazer isso. Porque a pessoa tem essa distorção cognitiva em que ela se sente egoísta quando ela está fazendo coisas para si mesmas, além de buscar o equilíbrio entre dar e receber. A estratégia-chave é trabalhar na cura da privação emocional do paciente, porque esse esquema é o que ativa o gatilho do autossacrifício, além de fazer com que ele não enxergue as próprias necessidades. Quanto mais carente, mais o paciente buscará aprovação e reconhecimento e se autossacrificará. Confrontar as vantagens, os ganhos secundários e as desvantagens em se sacrificar para ajudar a resolver os problemas dos outros, se esquecendo dos próprios problemas. Oferecer ganhos secundários provocados pela mudança. É muito importante você expor, confrontar o paciente e mostrar que ele tem problema. Porque ele diz que não, ele nega. Se você perguntar para o paciente se ele tem problema, ele vai negar, ele vai dizer que não tem problemas. E aí você vai ter que ter uma habilidade para identificar os problemas dele e mostrar, aqui, ó, você está cheio de problema. Você está com tanto mais problemas que as pessoas com quem está tentando ajudar. Diálogos entre os polos ou modos, criança vulnerável, a criança adulta que se sacrifica pelos pais, e sua parte adulta saudável, equilibrada, autêntica e que sabe dizer não quando for preciso. Outra questão que é bem parecida também, nesse caso é parecido com a subjugação, é que pessoas com esquema de autossacrifício não conseguem dizer não. Está aí uma boa isca para a gente chegar e trabalhar e quebrar o padrão dela. Essa dica é muito importante. Esse padrão é muito importante, que é fácil de ser identificável. O paciente ele não consegue negar que ele não consegue negar. Então a gente pode confrontar isso e fazer trabalhos de imagens mentais onde ele, em situações em que ele diria sim, ele vai dizer não.
Faça um trabalho de imagens mentais com isso. É muito, muito produtivo. E também aquele trabalho com aquela estratégia com cartões, né? Colocar assim, aprenda, não, diga não. Diga não quando necessário. E aí ele vai, durante o dia, ele vai lendo aquilo, diga não quando necessário. Diga não, diga não. Aí ele vai olhar e vai ficar com aquilo já condicionado. E toda vez que ele for sentir aquele medo de dizer não, porque ele sente medo e culpa de dizer não. Medo, porque o medo pode provocar tem o esquema de defectividade subjacente, o medo de ser rejeitado, de ser criticado. E, nossa, você é egoísta, ser chamado de egoísta, por isso que ele não consegue dizer não. Então, quebrar esse padrão é extremamente importante e terapêutico, ok? Usar imagens mentais para que a criança vulnerável confronte pai e mãe que os privou emocionalmente. Então é muito importante. O pai e mãe, por que privaram a criança emocionalmente? Privaram porque foi o seguinte, olha, foque em mim primeiro, me atenda às necessidades e depois eu te dou o que você precisa, carinho, atenção, amor. Então, às vezes a criança, ela estava precisando de atenção e não tinha, estava precisando de amor e não, ela teve que respirar fundo, atender as necessidades dos pais para depois conseguir alguma coisa. Então, fazer imagens mentais em que memórias emocionais do passado, nesse relacionamento da criança com os pais, elas são revividas e a criança confronta. Não, eu não vou ajudá-los agora. Agora preciso fazer uma coisa importante para mim. Depois eu ajudo o senhor, depois eu ajudo a senhora. Tá? Primeiro eu vou fazer uma coisa importante para mim, eu tenho que fazer meu dever de casa primeiro, do colégio, e depois de terminar o dever de casa, eu cozinho para a senhora, mãe. Eu lavo a louça, ou faço a faxina. Coisas desse tipo, essas situações de vida que condicionaram e que estruturaram o esquema, ok? Confronte, faça imagens mentais. Na relação terapêutica, o terapeuta irá mostrar ao paciente que ele, o terapeuta, tem necessidades também e sabe identificá-las e satisfazê-las, isso de uma forma indireta, né, da relação. Outra estratégia é não deixar o paciente cuidar nem se envolver excessivamente na vida do terapeuta. Muito importante, quebre esse padrão do paciente. Confrontar as manipulações e intromissões, hein? Paciente muito simpático, extremamente simpático, de uma empatia impressionante. Então, em geral, ele vai dar presentinho, ele vai pagar adiantado a sessão, sabe? Cuidado com essas atitudes do paciente, quebre, confronte na hora. Confronte na hora. É confrontação. A relação terapêutica serve para quê? Para a gente confrontar os esquemas e atender indiretamente às necessidades emocionais de uma forma bem assim, subjacente. Não precisa, a forma mais direta é nas práticas psicoterápicas. Vocês entenderam, né? Calibrar o paciente, com o paciente, a evolução e o progresso da terapia com as mudanças apresentadas por ele fora do consultório, focando na sua dessensibilização dos gatilhos. Mais do que do comportamento, foque na dessensibilização, ou seja, situações em que antes ativavam os gatilhos dele, agora não estão parecendo menos fortes, ele está conseguindo controlar. Próxima videoaula, então, é funcionamento detalhado do esquema de busca e aprovação e reconhecimento. Olha só a foto do esquema. Gente, você não tem noção o trabalho que dá escolher as fotos assim mais adequadas para o esquema, para o curso em geral, né? Às vezes eu fico dias pesquisando a foto. É mais fácil eu fazer um texto enorme, escrever sobre o tema, o assunto, do que encontrar a foto. Tá? Olha só, é bem isso, em busca de aprovação e reconhecimento. Olha o carrão aí. Tá? Então, até a próxima aula, então. Ok? Até logo.